Então tem alguns entendimentos que nós não temos, ou seja, que nós empiricamente nascemos, crescemos e fomos fazendo uso disso, né? E que ao longo do tempo nós carregamos então alguns mal entendidos, que nos trazem obviamente crenças e programações e comportamentos, reflexo disso tudo, que são hoje bastante doentios, né? Então o meu trabalho, o principal dele é justamente esse: ajudar as pessoas a jogarem esses mal entendidos fora, para realmente elas poderem aflorar enquanto a sua naturalidade de ser humano. Olá, tudo bem? Aqui é o Cido Rodrigues e você está em mais um NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, para você que empreende, para você que busca maneiras de fazer melhor o que você faz para alavancar o seu negócio, crescer, gerar riqueza para você e para a sua família. E olha, a empresa que a gente quer sempre vai passar pelas pessoas que nós somos. E é por esta razão que hoje nós vamos falar de comportamento. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui o especialista no assunto, Flávio Endo. Ele é treinador comportamental, é palestrante, ele ajuda pessoas e equipes através do comportamento ali em time ou pessoal a tirar mais do ambiente, seja familiar ou seja de trabalho. Flávio, o que eu não falei de você, seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo e complementa aí a sua apresentação, acho que se faltou alguma coisa. Não, foi ótimo, Cido. Muito obrigado pelo convite, né? É uma grande oportunidade da gente poder realmente ajudar as pessoas, ajudar as empresas a trilharem esse caminho de uma maneira mais suave, né? A gente já sabe que tem os desafios, né? E o meu intuito, ou o meu trabalho hoje, né? O que me motiva mesmo é realmente servir as pessoas, ajudar elas a encontrarem um caminho aí de uma vida plena, né, no âmbito pessoal e profissional também. Aí tudo isso envolve, né, a gente se conhecer melhor para encontrar os caminhos para uma melhor comunicação, uma melhor produtividade, né? Essa questão de alta performance hoje em dia é tão relevante, né, que as pessoas estão buscando cada vez fazer mais em menos tempo, e como que isso pode ser atingido de uma maneira saudável, né? Então, o meu intuito realmente é ajudar as pessoas a encontrarem o caminho para isso através do autoconhecimento, que é a Que minha legal. especialidade. Você falou uma palavra muito importante, saudável. Saudável é uma palavra relevante porque eu sinto que hoje o mundo está doente, as pessoas estão doentes e isso se mostra através da falta de paciência, né? Tudo é motivo para explodir, tudo é motivo para não conversar mais, tudo é motivo para criar um ambiente pesado, carregado, seja no trabalho ou na família, né? Então, como é que a gente pode melhorar essa questão de salubridade nos relacionamentos? Porque eu vejo tantos relacionamentos que eles são insalubres, mas eles precisam manter, ou é porque o cara ele tá lá num relacionamento de casamento, um relacionamento de pai e filho, chefe, empregado, então a pessoa vai mantendo, porque olha, tá ruim, já viu essa história de ruim com ele ou ruim com ela, pior com ele, pior sem ele. Mas como você vê esse cenário atual de ambiente, de relacionamento, seja pessoal ou profissional, e por que as pessoas hoje estão tão sensíveis ao ponto de explodirem tão fácil? Ponto super importante, Cido, que eu tenho percebido, não só no ambiente empresarial, como a gente está falando aqui, mas no ambiente familiar, como você bem tocou, o que obviamente vai refletir nos resultados, na produtividade, na comunicação dentro da empresa, na sinergia, né? As pessoas estão bastante doentes, eu costumo dizer, por falta de entendimento. Falta de entendimento
porque nós temos alguns entendimentos sobre como nós funcionamos, como essa maquininha que funciona, como que os nossos sentimentos, pensamentos, como que isso funciona e como que isso traz resultados para nós. As pessoas têm alguns que eu costumo chamar de mal entendidos sobre esse funcionamento. Então, se você pegar uma máquina, um celular, né, e a gente não sabe usar, a gente começou a usar isso de uma maneira empírica, fazendo uso, acertos e erros, né, e muitas vezes a gente faz um mau uso dessa máquina, tá certo? Aqui, nesse contexto, quando a gente está falando de mente, né, de consciência, é a mesma coisa. Então, tem alguns entendimentos que nós não temos, ou seja, que nós empiricamente nascemos, crescemos e fomos fazendo uso disso, né? E que ao longo do tempo nós carregamos então alguns mal entendidos, que nos trazem obviamente crenças e programações e comportamentos, reflexo disso tudo, que são hoje bastante doentios, né? Então o meu trabalho, o principal dele é justamente esse. Ajudar as pessoas a jogarem esses mal entendidos fora para realmente elas poderem aflorar enquanto a sua naturalidade de ser humano, que é perfeição, que é não o ser humano não é perfeito, né? Mas esse lado, principalmente o psicológico, ele é também algo divino, algo que é essencial, né? Então eu costumo dizer para as pessoas, perceba, a sua saúde física, por exemplo, a sua saúde física, se você pegar num ano, 365 dias, a maior parte do ano você está saudável. Ou seja, existe dentro de nós uma essência que nos leva, nos conduz à saúde. E psicologicamente, muitas vezes, esse processo que é natural também, a saúde ser promovida por essa nossa essência, ele é interrompido por esses mal entendidos. Por muitas vezes eu estar fazendo um mau uso dessa maquininha. Então, a primeira aí, ó. Vou bater direito. Agora fez barulho. Bom, primeira questão aqui que é importante a gente anotar é que a gente acha que está funcionando normal, mas tem um monte de mal entendidos que pode fazer a gente ter comportamentos que não vão nos favorecer pessoalmente ou profissionalmente. Ainda nessa linha, a gente usar mal aqui essa máquina, né, que Deus nos deu, que é o cérebro, o nosso corpo, ainda nessa linha de usar mal essa máquina, o que você acha que falta no Brasil do ponto de vista de cultura, do ponto de vista de educação, para que a gente tenha um pouco mais de consciência para sermos mais proativos e menos reativos? Porque o que eu percebo é que as pessoas reagem de formas muito extremadas para situações que são pequenas, né? Eu brinco, né? Elas se afogam em tigelinhas, enquanto poderiam parar, pensar, refletir, para tomar melhores decisões. Como especialista, como que você vê hoje esse cenário nas empresas e como isso poderia ser mudado? O que a gente poderia prestar atenção para ser menos reativos e mais proativos nas nossas decisões e nas nossas reações? Veja bem, Cido, um dos grandes mal-entendidos nosso, enquanto humanidade, eu nem diria que é só questão de Brasil, né? Aqui é mais perceptível porque está no nosso ambiente. Mas uma das questões de onde é que vem a minha experiência, né? Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa e eu sinto raiva. Isso é natural? É natural o ser humano sentir raiva? É natural. É natural o ser humano sentir tristeza diante de uma situação? Óbvio, é natural. Isso não é um problema. O problema é quando a gente realmente não compreende que aquela situação aconteceu, mas essa experiência ela está sendo criada por mim mesmo. Eu estou pensando sobre aquilo de uma certa maneira e isso me traz uma experiência talvez de impaciência, de raiva, tá certo? Então, esse é um dos grandes mal-entendidos que eu gosto de levar para as pessoas, que abre muito a mente. E aí, claro,
vai trazer resultados nos relacionamentos diretamente. Porque se você convive, às vezes a pessoa nem se aguenta, ela mesma não se aguenta, né? De tanta impaciência e raiva que ela sente. E a vida é uma sofrência, né? Ela sobrevive, ela não vive, né? Então, compreender o ponto da sua pergunta é a compreensão, o entendimento sobre a nossa experiência humana, como ela se dá dentro de nós, em que ponto que eu posso compreender isso com uma clareza tão grande a ponto de eu realmente deixar algumas coisas, como você falou, né? As pessoas se afogam às vezes num pires, né? E compreender isso com maior clareza. Olha, isso aqui é só um pires com água, eu não preciso me afogar nele. Né? Então é compreensão, entendimento. E aí lá no começo da sua pergunta você perguntou, e a educação no Brasil, né? Olha, Cido, uma das coisas que é fundamental é a gente começar a falar sobre isso para as crianças e jovens, né? Inclusive um dos trabalhos que eu faço é realmente capacitar professores para que leve esse entendimento para crianças e jovens, porque as crianças, elas não nascem com esses montes de mal entendidos. Elas vão adquirindo, nós vamos construindo isso ao longo da vida com exemplos dos pais, dos professores, dos colegas, do ambiente, do trabalho. Então, é necessário e fundamental que a gente leve para as escolas, eu vejo isso, este assunto do autoconhecimento, a compreensão das suas experiências, dos seus sentimentos e da sua própria identidade, quem você realmente é. Isso é fundamental que a gente leve para as escolas. Hoje, nas escolas, o que é dado de foco e atenção? Conteúdo intelectual. Tá ótimo, não tem problema, não tenho nada contra o conteúdo intelectual, super importante. Você aprender matemática, você aprender todas as áreas da ciência para poder, né, inclusive profissionalmente, você ter essa capacidade, esse recurso. E psicologicamente? E vou mais, e espiritualmente? Como que isso é levado para dentro das escolas? É só, o ser humano é só isso? É só um cérebro pensante, uma máquina? Não. Eu não vejo assim, e a experiência do meu trabalho tem me levado a certeza disso, né? Eu já tenho essa certeza, mas realmente demonstra que quando a pessoa começa a compreender a sua integralidade, corpo, mente, alma, espírito, ela realmente é um ser humano integral. De onde vêm os maus comportamentos e os maus hábitos que a gente desenvolve? Porque você mencionou, a gente falou de educação, das crianças, né? E a gente vê adultos infantilizados. A gente vê empresários infantilizados que se vitimizam, culpam tudo e todos, né, pelos seus desafios, pelos seus problemas. O que você acredita que forma esses maus comportamentos, esses maus hábitos, essas reações, e aí a pessoa começa a caminhar de arrependimento a arrependimento, e não de celebração a celebração? Por que você acredita que isso acontece hoje em dia? Porque o mundo dos negócios, ele é desafiador. Você vai trabalhar por conta própria, gerar o próprio dinheiro. É um jogo que exige habilidades, resiliências e tudo mais. E o comportamento infantilizado de culpar o mundo, o governo, culpar tudo e todos pelos problemas que estão cercando, normalmente não ajuda, mas infelizmente a gente vê muitos empreendedores que só falam dos problemas. E coloca os problemas nas mãos dos outros, né? Sempre assim. A origem, eu vejo esse como uma crescente, né? Parece uma pandemia isso, né? Tá crescendo isso demais, esse mimimi, né? Você falou sobre adultos infantilizados, né? Eu conheço pessoas do meu círculo mesmo, com 29, 30 anos, que continuam adolescentes. Então é uma falta de amadurecimento, né? Acho que um pouco por conta até da nossa geração, né? De não ter, talvez, a gente tem trazido facilidades para essa geração, né, anterior à nossa. A gente quis trazer facilidades diante das dificuldades que a gente viveu, a gente quis trazer facilidades. E isso talvez tenha atrapalhado o amadurecimento, né? Agora, uma outra questão é relacionada à minha primeira resposta, né?
Quando eu não compreendo que os meus sentimentos, por exemplo, de raiva, de impaciência, eles são frutos dos meus próprios pensamentos, de como eu conduzo isso, vou te dar um exemplo. Uma pessoa me fecha no trânsito. O que a gente geralmente sente? Raiva, ou indignação, frustração. Mas algumas vezes a gente sente, talvez, compaixão. Poxa, aquela pessoa estava distraída, eu também já fiz isso. A gente passa por essas características, essas nuances de pensamento que nos trazem uma experiência diferente a cada acontecimento. O que é importante a gente deixar bem claro e trazer para a consciência é: quem foi o causador dessa raiva que eu estou sentindo agora? Porque na ilusão foi o outro. Foi aquela atitude que ele fez. Mas não, foram os meus pensamentos. Eu senti essa raiva porque eu tive pensamentos de raiva sobre aquilo. Já, às vezes acontece a mesma situação e você sente outra coisa. Como pode ser o de fora atingindo você dentro? Então a experiência ela nunca vem de fora. Eu costumo dizer isso e trazer a luz para as pessoas nesse sentido. Então a experiência nunca vem de fora. Juntamente com isso, quando a gente fala a minha experiência, quando eu ganho esse entendimento, Cido, o que eu ganho junto com isso? Eu ganho responsabilidade pelo que eu estou sentindo e vivendo. Ou seja, não é a minha esposa que fez eu sentir raiva. Uhum. Não é o meu filho que me fez sentir impaciente. É como eu estou aqui dentro. Então, ou seja, eu assumo essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu ganho a liberdade. Liberdade do quê? Liberdade do exterior. Liberdade das condições externas. Então, quando a gente entra no âmbito empresarial e no tema que você está falando, é a mesma coisa. Porque se eu não estou performando bem, não estou vendendo bem, e eu culpo o governo, culpo o mercado, culpo... Como que está dentro? Como que está o meu nível de consciência? Eu estou focado em problemas, em olhar os problemas, ou estou focado em... Tá bom, temos esse problema. Porque as condições externas, elas acontecem. Não é? Uma pessoa fechar você no trânsito acontece. Agora, diante disso, como que eu vou dar... como que vai ser essa minha experiência? Eu vou ficar alimentando esse sofrimento dentro e culpando os outros, o governo, o mercado? Ou vou dar foco, deixar isso passar e voltar para o meu natural, que é encontrar soluções. Esse é o nosso natural. É aquela coisa de você não controlar aquilo que acontece, mas controlar como você reage ao que acontece. Porque muitas vezes assim, a gente não tem controle sobre um monte de coisa, mas a gente tem controle sobre como nós vamos agir, né? E a escolha de como vamos agir, ela pode, ela pode neutralizar um problema, ela pode criar um problema que às vezes não existia, ou ela pode potencializar ainda mais um problema. É aquela coisa da pessoa estar na empresa e ela vê alguma coisa ali que está errada, né? Ok, ela pode simplesmente fazer uma orientação cortês, às vezes no privado para não expor o colaborador, ou ela pode sair gritando, né? Isso aqui, não sei o que, às vezes humilhando a pessoa, e isso pode gerar um problema trabalhista, pode gerar um problema de desmotivação da equipe, pode gerar uma série de desafios que depois o empresário não sabe não sabe por que o time está desengajado, por que as coisas estão acontecendo. Queria que você comentasse para mim e falasse um pouquinho com base na sua experiência, a frase as pessoas criam as suas próprias tempestades e depois reclamam da chuva. Né? Como que no seu olhar, essa questão de que tipo de tempestades que poderiam ser evitadas no dia a dia e que a gente acaba criando? Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Todas. Todas as tempestades, né? E eu não digo que eu estou imune, tá? A isso. Por ter entendimento. Estou na jornada, assim como todos estamos numa jornada de autoconhecimento, às vezes sem saber, mas numa busca. Eu costumo apontar para as pessoas, Cido, quando a gente ganha entendimento sobre o que nós estamos conversando aqui,
a gente fica mais leve. Porque quando a gente fala, não é o externo que me afeta, mas é o que eu faço com isso dentro. Muitas vezes as pessoas elas começam a se culpar ou entrar numa aumento de controle. Eu já tenho que controlar tantas coisas aqui fora, né? Os problemas, as pessoas e como elas se comportam, e eu tenho que me controlar também os meus pensamentos agora. Então fica algo muito pesado quando a gente pensa dessa forma. A frase está correta, mas eu gostaria de fazer um adendo assim, né? De clareza, de trazer clareza para isso. Quando nós entendemos que eu não sou vítima das coisas externas, as minhas experiências não são vítimas disso, não estão diretamente suscetíveis, tá certo? Está tudo bem de eu sentir raiva naquele momento que eu vi aquilo lá fora na empresa. Mas quando eu ganho esse entendimento, a minha naturalidade, ou seja, aquilo que... Lembra que eu falei sobre saúde do nosso corpo? Uhum. O que vai me trazer saúde mental, né, e psicológica, um bem-estar psicológico, está ali atuando o tempo todo. E aí, com o entendimento, eu deixo acontecer. Ou seja, eu senti raiva. Mas, naturalmente, esse pensamento de raiva, ele passa, assim como todos os pensamentos passam. E passa sem deixar estrago, que é o mais importante. Sem deixar estrago, exatamente. Então, não é uma questão de autocontrole ou de você ficar se controlando. É uma questão de ganho de consciência. Aumento de consciência vai trazer resultados na sua comunicação com a equipe, por exemplo. Liderança. Não é? Liderança, claro, tem muitos estilos de liderança, mas se você se conectar, Cido, com outro ser humano, com quem ele realmente é, não como o seu funcionário, seu colaborador, mas com aquele ser humano, você agirá sempre da melhor maneira dentro das características daquele liderado. Então tudo tem a ver com conexão, né? Conexão. Qual a força dessa conexão, a profundidade dessa conexão, a verdade dessas conexões, tá, né? Que mais? Vou bater aqui para ficar. É isso aí. O pessoal tá falando para bater direito aqui, ó. Então assim, ó, tudo tem a ver com conexão, pessoal. A verdade dessa conexão, a profundidade dessa conexão e às vezes o interesse, né? Porque às vezes a conexão ela tá muito ligada a interesse, né? Mas as conexões humanas estão muito mais frágeis hoje em dia, né? De ser humano para ser humano, entender a razão do outro, o motivo do outro, as dores que estão ali por detrás daquela pele, né? Porque embaixo dessa pele nossa tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa e às vezes a gente não percebe isso. A gente fica reativo. Então isso que você falou é muito interessante, né? A gente precisa de fazer conexões humanas verdadeiras. Verdadeiras. Eu vejo hoje muitas estratégias, livros às vezes, que fala isso e a pessoa ela acredita então que ela tem que usar de alguma ferramenta, alguma técnica, rapport, né? Você conhece bem. Uhum. Rapport é algo natural. Não deve ser algo que você pratica. Quando você pratica algo nesse sentido, de buscar a conexão, agora eu vou me conectar com o Cido. Aí eu vou espelhar ele, vou usar a técnica aqui, e aí eu vou me conectar. Você vai estar parecendo um robozinho. Uhum. Nós não somos assim. Você percebe, as nossas melhores conexões com os nossos amigos, às vezes com o familiar, com a esposa, com o filho, ela se dá naturalmente. Uhum. No momento onde você está mais fluido, mais tranquilo, despido de suas máscaras. Hoje, Cido, é fundamental para que esse mundo saia desse estado de doença, que as pessoas comecem a se despir das suas máscaras. Só que para isso acontecer, ela tem que começar a se conhecer, tem que começar a saber quem ela realmente é. Porque lá no fundo, por que ela veste máscaras? Você sabe por que as pessoas vestem máscaras? Não. Para serem aceitas, para serem aprovadas. Porque lá no fundo, lá dentro, tem algum conceito que ela tem sobre ela mesma, né? Eu penso que eu sou uma pessoa assim, que não me comunico bem, que não me conecto bem, então eu tenho que vestir uma máscara, sei lá, do líder carismático. Né? Então eu vou fazer as coisas que os líderes carismáticos fazem e falam para fazer. Você tem que se despir disso.
Ah, mas Flávio, se eu me despedir disso, então vai aparecer aquele Flávio lá dentro que é um monstrinho. Não. Aí é onde a gente precisa realmente compreender, voltar para a nossa essência, ou voltar para a nossa casa, compreender quem realmente nós somos, a nossa identidade divina, essencial. E aí sim, as máscaras não fazem mais sentido. E aí sim nós vamos ter conexões profundas em todos os relacionamentos. Isso vai melhorar, Ciro, qualquer comunicação sem nenhuma técnica. Uhum. Isso vai melhorar a sinergia do grupo sem nenhuma técnica. Mas você tem que dar esse passo de coragem, de fazer o seu trabalho, de se conhecer. Se conectar com você mesmo, com aquilo que é essencial em você. A partir desse momento, você se conecta com qualquer pessoa. Mesmo aquelas que pensam diferente de você. O que é um desafio também, não é? Temos uma diversidade, nós pensamos diferentes, temos opiniões políticas, religiosas, diferentes, diversas, que muitas vezes nós mesmos não estamos aceitando. Uhum. Como é que eu vou me conectar com uma pessoa assim? Uhum. Eu mesmo estou criando uma barreira. Não vai ter técnica que vai ajudar. E aí, nesse contexto, para onde olhar? Para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque a gente fala de autoconhecimento, né? Tem uma frase interessante que diz o seguinte: existem 2 momentos importantes na vida. O primeiro é quando você nasce, e o segundo é quando você descobre por quê ou para quê, né? Então, as pessoas falam muito disso. E às vezes as pessoas chegam aos 40 anos, as pessoas chegam aos 50 anos sem clareza, né, de o que eu estou fazendo aqui, qual o propósito da minha vida, fica reagindo, às vezes não está feliz com o que fez a vida inteira, né? E eu acho que quanto antes a pessoa descobre ali um propósito, se é que existe, há conceitos também que dizem que um propósito não existe, ele vai se fazendo, né, ao longo da jornada. Então, para onde olhar, assim, para se conhecer? Porque a gente fala que o autoconhecimento nos permite nos entender, entender as nossas reações, ampliar a consciência e tomar melhores decisões para nós mesmos e para o ambiente em que nós influenciamos. Mas por onde começar a se conhecer? Porque hoje em dia existem tantas teorias, né, tantos caminhos, né, que as pessoas falam. Olha, o autoconhecimento ele vem o budismo ensina autoconhecimento, o cristianismo ensina autoconhecimento, meditação transcendental ajuda. Existe muita gente falando muita coisa hoje em dia, e em tempos de internet ainda mais. Com base na sua experiência, para onde olhar para começar a se conhecer, a se observar? Existe algum mecanismo, alguma técnica para a gente mesmo começar a se observar e ter esses insights? Cido, a minha jornada dentro do autoconhecimento, ela começou já na minha adolescência. Não existia internet, né, na época, mas eu sempre tive esse chamado assim, esse gosto mesmo, esse desejo, né? E de uma forma mais sistemática e mais até consciente, né? Eu estou fazendo isso em busca de melhorias, tá certo? Eu comecei em 2004, efetivamente, essa jornada. Depois eu vim me profissionalizando para realmente ajudar as pessoas. O que eu passei por muitas linhas dessas, né? Estudei algumas religiões. Eu sou cristão, mas estudei algumas religiões, fiz minhas próprias buscas, passei por momentos de dúvidas também, não é? De verdade, hoje eu não iria através de nenhuma técnica, porque existe algo dentro de nós que está onipresente, a todo momento está aí, e a gente omite isso. E a gente está olhando para os nossos comportamentos, está olhando para as nossas reações, está querendo tratar, de repente, a sua ansiedade, a depressão, está querendo dar um remedinho para aquilo através de alguma técnica. Eu fiz isso. Eu participei desse hall, não é?
dentro da PNL, por exemplo, a programação neurolinguística, eu participei disso. É efetivo? Eu diria que é eficiente, mas não eficaz. O que quer dizer? Resolve o problema ali, mas não vai atuar na causa. Tá certo? E a causa é algo que você já comentou também. Esse conhecer a si mesmo, quando a gente realmente reconhece a nossa identidade, Cido, a gente vai automaticamente compreender os porquês da minha vida. Tem muita gente aí navegando pela vida sem saber o porquê. E isso traz um vazio muito grande. Então, vai atrás desse vazio. Vai atrás de compreender que este vazio você nunca vai preencher com algo aqui de fora. E tem muitos empresários, Cido, que estão trabalhando, para quê? Ganhar dinheiro, ter algum sucesso entre os amigos, familiares, não é? Então, quando a gente realmente compreende e começa a voltar para casa, realmente compreender quem você realmente é um momento que eu costumo dizer que é o renascimento. Ah, que legal. Onde a gente morre para aquele eu antigo, pequeno, inocente, e realmente renasce com entendimento de identidade e propósito. E isso é uma jornada individual. O que é mais importante, Cido, que eu gostaria até de deixar aqui como algo essencial aqui da nossa conversa, é despertar as pessoas para esse caminho. Mesmo que você decidiu ir pelo caminho da igreja, qualquer uma, que seja a budista ou cristão, vá e se aprofunde. Porque os grandes avatares, os grandes líderes espirituais apontaram a mesma verdade. De formas diferentes, podemos ter discussões sobre isso, mas encontre um caminho, pelo menos. Por que eu digo isso? Hoje, a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, enquanto empresário, é realmente que os empresários ou as pessoas tomadoras de decisão para me contratar compreendam a importância disso. Despertem para isso. Não é? Então, desperte para isso. Vai valer a pena. O caminho, cada um vai achar o melhor que vai. Deus vai conduzir. Deus vai ajudar você a encontrar esse caminho. Então, essa entrega, pelo menos dar o primeiro passo. Eu quero. Eu sei que tem algo que eu não conheço, os meus propósitos, quem eu sou, mas eu quero. Pronto, esse é o primeiro passo, Cido. É o querer, a vontade disso. Tem muita gente que está muito mais preocupado com preencher o vazio com outras coisas de fora e não vai ter tempo para isso. Porque o tempo é muito rápido, né? Às vezes a pessoa fala, pô, quando se vê, né, já tem 30, quando se vê já tem 60, e tantas coisas não estão ainda como a pessoa gostaria, né? E é muito triste quando a gente vê uma pessoa aí chega no outono da vida, sem clareza, sem ter realizado coisas, deixou um monte de inimigos, de inimizades, de conversas mal resolvidas, né? Não fala com o tio, com a tia velha, lá há muito tempo por causa de uma coisa da infância, não fala com o primo por causa de uma coisa da infância. Imagine isso, né? Não fala com colegas de trabalho, perde a amizade para sempre, porque não tem essa decisão de mudar. Conforme você falou assim, não, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E a partir daí buscar um caminho, um mecanismo, uma força interior, espiritual ou pessoal, para consegui-la colocar nesse caminho. Você falou assim sobre o caminho de volta, né? O Volta para Casa. Estou vendo que você tem um livro aí. Vamos falar um pouquinho dele? Isso. O livro é o Voltando para Casa. Vou mostrar aqui. É um livro que é um dos meus mentores, o Dick Bettinger. Nacionalizei ele. Eu escrevi o prefácio, tive a autorização dele para fazer isso, trouxe para o Brasil. É realmente um descobrir. Aqui ele fala, né? Descobrindo os alicerces do bem-estar psicológico, Cido. Por quê? É esse bem-estar psicológico que vai te colocar no caminho de você compreender a sua integralidade enquanto ser humano. Espiritual, inclusive, também. Né? Então, esse voltar para casa remete ao voltar para casa, a sua origem, a sua naturalidade, a sua natureza.
E é um renascimento quando a gente começa a voltar para casa. A gente trilha a vida indo para fora, olhando para as coisas. A gente fica encantado, né, com essa ilusão do mundo, com as coisas, com sucesso, com dinheiro, com posição, com casamento, com filho, um monte de coisas, demandas do mundo, e a gente parou de olhar para nossa origem, para nossa casa. E quando a gente começa a voltar, começa a tocar esse ambiente, é tão reconfortante, preenche qualquer vazio que você tenha, e então as coisas aqui fora harmonizam, inclusive o psicológico. Então é disso que esse livro se trata, e eu trouxe ele para presentear você. Que legal, muito obrigado, vou ler com muito carinho e vai fazer parte aí da minha coleção, né? É um tema que eu valorizo muito. Agora, Flávio, voltando para casa, né? Uhum. Às vezes, tem um professor que é o Clóvis de Barros Filho, eu gosto muito dele, tá? Um filósofo moderno aí. Sim. E, enfim, eu gosto muito de ouvir, porque ele é um cara um pouco sem filtro, assim, ele fala de temas da vida, né? E ele fala um negócio assim, para trás nem para pegar impulso. Né? Ele fala assim. Então, só quero trazer isso, né? Porque às vezes o voltar para casa, você às vezes não é retroceder, mas é pelo menos você voltar para coisas boas, né? Me diz se está certo. Com a experiência nova, com o que você sabe que funciona e não funciona, com o que você sabe que dá certo e o que já não dá tão certo, né? Mas conhecer ali a origem e a essência. Voltando isso aqui para o tema do podcast Negócio Efetivo, algumas empresas elas estão passando por tantas dificuldades e aí o dono resolve refundar essa empresa. Ele fala assim, eu vou recomeçar o negócio como eu comecei lá atrás, há 5, 10 anos atrás. Então, de uma certa forma, ele já tem um monte de experiência e ele começa a usar tudo isso agora para tomar melhores decisões a partir de um novo começo, né? Eu não sei se tem a ver isso que eu estou falando, se não tiver me corrija por favor, mas eu acredito que é isso, né? Você sempre, nunca esquecer de onde veio, né? Porque a nossa essência, que começa no espiritual, que começa em Deus, ela nunca falha, porque ela é a boa semente, né? É a boa Exato. semente que nos trouxe a vida, que nos orientou. E é claro que nesse caminho tem muitas coisas tem muitos desafios, né? A gente tem traumas de infância, traumas familiares, tem um monte de coisa que acontece. Só que hoje, com o conhecimento que a gente tem sobre a vida, né? E aí falando um pouquinho da PNL, a gente não precisa ser com sofrimento, né? Perfeito. Perfeito. A vida acontece no agora, Cido. A vida acontece, é como um tapete desenrolando sempre no agora. Só existe o agora, né? O passado nos traz experiências que nos ajudam, né? Experiências profissionais, todo tipo de experiência. E quando a gente fala sobre voltar para casa, obviamente isso não vai ficar para trás, ou seja, é um amadurecimento. Não é? E aqui nesse livro aqui, nós estamos jogando muitos mal-entendidos fora e amadurecendo esse psicológico, amadurecendo esse caminho espiritual. Esse voltar para casa é voltar à sua essência, assim como uma criança. Quando a gente olha para uma criança, ela está lá, vivendo a sua essência, não tem máscara, não tem que provar nada para ninguém, não está buscando aprovação, não é? Então esse voltar para casa é se despir de muitas coisas, com certeza, que são os mal-entendidos. Se despir de muitas identidades que são falsas, não são você, não é? E aí quando esse voltar para casa, às vezes as pessoas me perguntam isso mesmo, Cida. Ué, mas aí eu vou infantilizar, né? Não. Você está muito mais maduro e agora com outro nível de consciência. Então, é um voltar para casa, assim como o voltar para casa bíblico, não é? Do filho pródigo, que foi para o mundo, vivenciou tudo que podia,
das coisas supostamente boas do mundo, mas também chegou no fundo do fundo do fundo do poço. E ali foi esse desespero dele que tirou as máscaras do ego, não é? E fez com que ele voltasse para casa. Então, é nesse sentido. Amadurecimento. Recomeçar sempre é possível, né? E é sempre bom. Não tem idade, hein? Acho que é importante isso, né? A gente falou um pouquinho que, poxa, é triste às vezes a gente vê uma pessoa de 40, 50 anos que ainda não encontrou esse caminho, mas não tem idade para que isso aconteça. Por quê? A vida é agora. Se você começar agora, que bom. Ótimo. Não é? Esteja grato por isso. Mas eu errei muito, Flávio. Tudo bem. O que você vai fazer com o passado? Agora, nada. Então, eu costumo dizer, né? O passado, eu tenho todo o respeito pelo passado das pessoas. Todo o respeito. Pelos traumas, pelas dificuldades. Mas, se você compreender o agora é a única coisa que existe, tá na hora de enterrar esse defunto e recomeçar. Essa merece lembrar aqui, ó. Você precisa enterrar os seus defuntos do passado, né? Exato. Até porque quando você fica desenterrando o defunto, você tem que carregar, não é verdade? Exatamente. Não é verdade? Então... E quem é o prejudicado? O prejudicado é a própria pessoa, né? Porque fica ali lembrando, né? Revivendo remorso, revivendo coisa. Então, assim, perdoa e esquece. E às vezes, quando aquele sentimento, aquele pensamento volta, como é que a gente faz? Lembra, liga de novo, leva ficar 50 anos ligando pro cara e xingando? Não, né? Ou 50 anos reclamando da mesma coisa. Não, né? Então eu vou te dizer uma coisa, eu vou confidencializar uma particularidade familiar, tá? Eu não gosto de lavar louça. Eu não gosto. Lá em casa eu não gosto, é uma coisa que não gosto. Eu gosto. Você gosta. Mas a minha esposa sempre falava, né? Falava assim, nossa, é só eu que lavo louça. E coitada, tem razão, né? Aí a minha filha também, ela escapa. Se pedir, ela faz. Se não pedir, não faz, né? E aí sobrecarrega. Aí teve uma época que a minha mulher começou a falar muito disso. E aí eu comecei a lavar louça. Não precisava mais pedir. Aí ela lavava. Passava na cozinha... Mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade, ela lavava, tal. E aí, né, ela falou assim, nossa, mas você tá lavando louça, né, tal, você tá gostando agora? Eu falei assim, não gosto, mas eu gosto menos de ouvir reclamação. Né? Então, assim, eu vou tirar, você vai reclamar de outras coisas, mas disso não vai reclamar mais, porque agora eu vou lavar a louça. E aí virou um hábito, então hoje não é mais um problema. Não é mais um peso, né? Pra mim não é mais um peso, porque eu vi que aquilo que eu não gostava... Não sei de onde veio, não sei por que veio, mas é uma rotina familiar. E é isso que às vezes acontece, né? Às vezes a gente pega coisas que a gente não gosta como muleta para criar problema, né? E também tem outro aspecto, né? Para o empresário, dentro do nosso negócio efetivo aqui. Um fracasso, um erro do passado, não quer dizer que vai acontecer novamente. E como que a nossa mente funciona? Como que o nosso ego funciona? No sistema de proteção. Flávio, aconteceu, já deu nhaca da outra vez, vai acontecer de novo. Ou seja, esse cara vive trazendo o passado, refletindo isso no futuro e vivendo a ansiedade no agora. Então enterra o passado, entende que você amadureceu, que você tem perspectivas novas, não é? Se você realmente amadureceu, né? Assim como o Cido amadureceu. Ou seja, vou fazer isso aqui sem vontade. Mas qual é o grande problema? Não tem grande problema, eu vou fazer. Então, não reflita as coisas que aconteceram no passado no seu futuro. Você não é mãe, nem a mãe de Ná era boa, né? Nem isso, né? Ela errava, né? Errava demais. Então, errava demais. A gente não é bom de futurologia, entenda isso, né? E trabalhe com o agora. Essa é uma das coisas que também fala bastante aqui nesse livro, Cido, sobre essa perspectiva do tempo, né? Passado, o agora e futuro, né? O que realmente existe é o agora. E as pessoas realmente estão muito doentes por conta dessa não observância ou dessa não consciência. Então deixa eu ver se eu entendi.
as pessoas, elas pegam coisas negativas que possam ter Geralmente as acontecido negativas, no né? passado, geralmente as negativas do passado, elas vislumbram que isso pode acontecer no futuro e ficam ansiosas no agora. Isso porque ela tá criando essa experiência do futuro. Onde que a gente tá criando essa experiência do futuro? Quando a gente pensa sobre alguma coisa do futuro, onde que a gente tá criando? No agora. Agora. Então, se eu tô pensando que vai acontecer algo ruim amanhã, ou se eu estivesse pensando, nossa, como que vai ser o podcast? Ontem, né? Tava falando com o pessoal da equipe aqui seu, e se eu ficasse pensando muito, como é que vai ser? Que eu vou chegar atrasado e... Ou seja, eu ia imaginar coisas, eu ia imaginar essa nossa conversa, eu ia imaginar eu engasgando, derrubando água na mesa, aí eu ia já sentir, naquele momento, o medo ou a ansiedade, né? O medo realmente daquilo acontecer. Uhum. Ou seja, o futuro são projeções que estamos fazendo no agora, e o que eu pensar, se eu pensar medo, se eu criar um cenário de terror na minha mente, eu vou sentir terror, eu vou sentir medo. Uhum. E a gente não é bom de futurologia. A gente não sabe o que vai acontecer. Então é muito melhor eu estar aqui presente, né? Ontem me perguntaram como que a gente vai... que tipo de perguntas que o Cido pode fazer para você? Eu falei, eu prefiro que seja aberta uma conversa. Porque é no agora onde eu vou performar melhor, onde eu vou entregar o meu melhor pro Cido e pra audiência. Hoje a gente fala da produtividade, né? Então todo mundo fala, não, precisa produzir, precisa ser produtivo, precisa ser não sei o quê, precisa... A gente acredita que um negócio efetivo é um negócio que entrega resultado. Senão Perfeito. você fica para lá, para cá, sem clareza do que quer e do que vai realizar. Então é isso que é efetividade, né? E aí quando a gente fala de efetividade, a gente precisa ter um nível de produtividade, de efetividade naquelas coisas que a gente se propõe a fazer. E aí, qual o valor desse autoconhecimento? Qual o valor de você ter uma consciência ampliada nos seus resultados e na sua produtividade? Perfeita, pergunta perfeita, né? Cido, o que eu vejo as pessoas fazendo? Buscando fora recursos para produzir mais, por exemplo. Não é? Estratégias, técnicas, cursos de gestão do tempo, não é? Enfim, tem uma infinidade de coisas aí que as pessoas buscam como recurso para aumentar a sua produtividade, tá certo? Agora me diz uma coisa, quando uma pessoa, eu ou você, né, ou qualquer um aqui, quando nós estamos ansiosos, de baixa estima, de mau humor, nós produzimos bem ou fica meio capenga o nosso trabalho? Certamente fica capenga, né? Ninguém produz bem quando tá ansioso, tá de mau humor, tá chateado com alguma coisa, tá com a cabeça em outro lugar, enquanto o corpo aqui, mas a cabeça em outro lugar, né? Exatamente. E quando nós estamos de bom humor, acordamos, sabe, naquela paz, naquela alegria, sentimos uma conexão maior com as pessoas, é o dia que a gente mais produz, não é? Normalmente sim. Exato. Então, produtividade, ela está diretamente relacionada ao nosso bem-estar. Diretamente. Então, alta performance, Cido, eu costumo dizer que não é algo que você pratica, não é algo que você faz acontecer. É algo natural. Veja, tem dias que você não performa super bem. Você fala, caramba, hoje eu me propus fazer 3 coisas, fiz 5 e tô com energia ainda. Não tem dias assim? Uhum. Pois é. Esses dias, eles são o nosso natural. Ou seja, alta performance, ela é o nosso natural quando a gente não interrompe o nosso bem-estar psicológico, o nosso bem-estar de experiência por conta dos nossos mal-entendidos. Uhum. Então, de ordem prática para as pessoas, começa a entender a questão que falamos aqui sobre o agora, né? Começa a olhar para isso. Começa a perceber se existe verdade nisso que o Flávio falou ou não. Tá certo? Porque o problema
que de repente a pessoa está lá culpando o governo, ou que o governo vai fazer no mês que vem, ela está com a cabeça dela na ansiedade, nos problemas, e como que está o humor dela? Ela já está rebaixada. Uhum. E aí, para performar bem, é como um carro atolado. Ele tem que dar aquela performance diante desse atoleiro que ele está psicologicamente. Então ele tem que acelerar mais. Ou seja, gasta muito mais energia. Chega no final do dia, está acabado. Produziu? Produziu. Mas está acabado. E os relacionamentos? Pô, chega em casa chutando cachorro, imagina a esposa. Uhum. Não é? Então, isso acaba gerando uma bola de neve gigantesca. Então, compreensão, jogar mal entendido fora. Os mal entendidos sobre de onde é que vem a minha experiência, quem eu realmente sou. E só existe o agora, como a vida ela só acontece no agora. Eu posso enterrar o meu passado, eu posso deixar o meu futuro, né, para ele acontecer no momento que for para acontecer, tá certo? Ah, mas Flávio, planejamento. Planejamento tá tudo certo. O problema é você ficar imaginando coisas, criando fantasias sobre o que vai acontecer no longo do caminho. Então é isso, Cido. De ordem prática, não é? Começar realmente a despertar para o seu autoconhecimento, para que você esteja bem. Performance, melhor comunicação, melhor conexão com a sua equipe, com seus clientes e fornecedores, vai acontecer a partir de você e vai vir de dentro. Não vem através de técnicas. E eu falo isso com propriedade porque eu vivenciei esse rol aí das técnicas, né? Busquei muita coisa, ajudei pessoas inclusive a também buscarem, né, nesse sentido, porque eu não tinha consciência disso que eu estou falando aqui agora. Hoje, quase 20 anos depois, a consciência que eu tenho e a verdade que eu tenho para compartilhar aqui com as pessoas é essa. Busque dentro de você essas respostas. Busque dentro de você essa sua identidade. Essa conexão. E aí, vamos falar então agora sobre um empresário que está com todos esses sintomas. Ele não tem muita clareza, a equipe está desengajada, o pessoal mais briga do que trabalha, às vezes, principalmente pequenas e médias empresas tem isso, né? Tem aquele time que não briga por educação, eles estão de mal, todo mundo de mal, mas tentando trabalhar juntos aí. Isso torna um ambiente totalmente insalubre. Estão se suportando, né? A pessoa, exatamente, né? Então, a pessoa que está nos ouvindo aí, que ele está num ambiente de empresa, que ele sente que as pessoas estão ali só se aguentando, né? Enquanto não arruma algo melhor, porque aí vai perdendo equipe, trocando gente, o custo de fazer essa troca sempre é muito alto em termos financeiros e em termos operacionais para qualquer pessoa. A gente vai trocando pessoas também da nossa vida, né? Então, assim, a gente tem um hall de amigos, aí o ano que vem é outro grupo de amigos, aí passa 5 anos, é outro grupo de amigos, você vai deixando pessoas para trás, né? Porque não tem autoconhecimento. Se a pessoa precisar buscar um apoio nesse sentido, como é que faz? Eu queria que você falasse um pouquinho agora do seu trabalho, como que é, como te encontra, que tipo de problemas você consegue ajudar as pessoas a resolver, inclusive pode deixar o seu contato agora. Legal, show de bola. A hora que você começou a falar, eu já ia falar, me contrata. O meu Instagram, acho que é direto, né? O @FlávioEndo. Você pode me encontrar lá, manda um direct para mim. Para as empresas, eu trabalho com palestras, né? A gente traz esse despertar, né? Que já não é só uma palestra. Eu costumo dizer que é uma conversa. Eu gosto de trazer esse sentido dessa conversa para que as pessoas possam colocar suas dores, seus momentos ali também, e a gente já trazer valor para elas, né? Então, eu trabalho com as palestras, temos as imersões também. Eu faço a imersão dentro das empresas chamada Liderança Inspiradora, que é focada realmente no autoconhecimento para trazer resultados. Obviamente, e eu sei, como eu sou empresário, a empresa vai querer investir ali nas pessoas e quer também um retorno disso, né? O ROI, né? Vai querer o retorno do investimento. Então, o foco é no resultado, mas vai passar pelo autoconhecimento, né? Então, a importância disso, falamos
nessa nosso bate-papo aqui, falamos sobre isso. E hoje eu também ajudo as pessoas, como eu falei, né, os professores a levarem isso para dentro das escolas. Então, o empresário às vezes tem lá também uma escola com alunos, né, escolas fundamental, fundamental 2, ensino médio, que muitas vezes estão enfrentando dificuldades com os jovens e crianças, né? Muita criança tomando remédio, mas então isso é um desafio para esse empresário também, né? Então eu também trabalho nesse ramo nicho, aí, né? Então nesse nicho. você que é empresário da área de educação de escolas, né? Tá aí uma boa coisa para levar como diferencial, né? Como diferencial de ajudar as pessoas a desde pequenos, desde adolescente, ampliar a consciência, se conhecer um pouco mais para reagir melhor. Todo o trabalho que a gente faz nas escolas, Cido, só deixando, né, é com os colaboradores e professores, tá? Eu não atuo diretamente com os alunos, mas isso vai criar esse ambiente e aí entra então o material didático para ser levado para a sala de aula, justamente para que não carregue tantos mal-entendidos, né? Não precise demorar tanto para voltar para casa. Ok. Flávio, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por nos permitir sorver aí esse seu conhecimento sobre comportamento humano. Foi um prazer. E você que nos acompanha, já curta, já deixa o seu comentário, já segue a gente aqui no nosso podcast. Marque alguém que anda muito agitado, muito nervoso. Calma, né? Calma, né? A vida não precisa ser uma correria, não precisa ir de luta em luta. Pelo contrário, ir de celebração a celebração. E para isso você precisa de autoconhecimento, não é, Flávio? Perfeito. Muito obrigado e até o próximo NEcast. A gente se vê.